Olá, crianças! Eu sou o professor Maurício e vou estar trabalhando com vocês agora os componentes curriculares. Até essa semana passada vocês estavam com a prof. Cristiane, então ela desenvolveu as atividades com vocês e agora eu vou dar sequência às atividades que ela vinha desenvolvendo. A gente vai finalizar os conteúdos que ela iniciou, vamos fazer a avaliação semana que vem. E eu acho que não vai dar tempo, mas depois do recesso que a gente vai ter em julho, vocês retornam comigo de novo, né? Então, com um conteúdo novo. Mas por enquanto a gente vai seguir os conteúdos que ela vinha desenvolvendo, até porque a gente tem uma avaliação, semana que vem a gente precisa desenvolver. Então essa semana a gente ainda vai trabalhar com o livro didático. Quem tem o livro didático continua com ele em casa. Então até a semana que vem vocês têm que desenvolver todas as atividades. Embora a prof. Cristiane não esteja mais, eu vou cobrar as atividades que ela desenvolveu, então eu peço que vocês façam todas as atividades para que vocês façam a entrega delas na próxima semana. Combinado? Então vamos às nossas atividades? Então vamos começar pelo componente curricular de ciências. Então em ciências vocês vão trabalhar com o livro didático APS, e lá na página 34 e 35. Então, como vocês já estavam finalizando os conteúdos, então é só algumas atividades extras lá. Peço que revisem todo esse conteúdo que está no livro, porque eu vou estar fazendo as atividades avaliativas dentro daquele conteúdo. Então façam bastante a leitura, finalizem nessas atividades e façam um estudo aprofundado do que tem lá. Então, vocês vão fazer a leitura de 2 poemas que tem ali. Quem ainda não consegue fazer a leitura sozinho, solicita o auxílio do pai ou da mãe, ou de algum responsável, um familiar que esteja em casa. Fazer a leitura dos 2 poemas, interpretar bem eles e responder as questões. Então, aqui o poema o que é um poema? Vocês já sabem o que é um poema? Eu coloquei uma pequena definição ali do que é um poema. Poema é um gênero textual literário, geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Então essa é a definição de poema. Então, atividade número 2 ali, após vocês terem feito a leitura, em uma folha de papel à parte, escreva um poema sobre algum animal estudado nesta unidade. Use um dos poemas da página anterior como modelo. Então, vocês podem seguir os modelos que tem aqui ou criar um poema totalmente novo. Então, lembrando, poema é um texto escrito em estrofes, né? Ou seja, separados em linhas ali, em versos, e ele vai expressar alguma coisa. Normalmente, um poema ele é produzido com rimas, tá? Então, vocês podem estar utilizando rimas para produzi-lo. Termine de preencher o quadro abaixo, explorando o significado de expressões que foram usadas no primeiro poema da página anterior. Então, tem umas expressões, por exemplo, estar grilado. O que é estar grilado? Então, no significado no texto é estar preocupado. Então, seguindo essas expressões lá no texto, o que é formigar? O que querem dizer quando falam, está formigando? Procurar sarna para se coçar, ter minhocas na cabeça. Então, vocês vão escrever os significados que tem ali. Atividade número 4, complete o quadro feito com o nome das profissões citadas no poema Emprego. Então, carteiro, o que o carteiro faz? Outra profissão que começa com a letra C. E o que essa outra profissão faz? Bombeiro, maquinista, dentista. Então, só colocar ali. Atividade número 5, resolva o enigma matemático ao lado para responder. A qual dos 2 textos da página anterior o enigma se refere? Então, tem um enigma aqui, que diz assim: minha primeira estrofe tem 4 versos. Depois, cada estrofe tem 2 versos. 14 versos no total. Quantos estrofes tenho? Então, vocês vão responder quantos estrofes tem e depois vão voltar aqui e vão responder qual poema que esse enigma está se referindo. Só tem 2 poemas lá, é um dos 2, né? Vamos à atividade do componente curricular de geografia agora. Diferentes tipos de bairros, né? Então, estão trabalhando os bairros lá. Eu reparei que a prof havia iniciado o conteúdo e ela havia
encerrado ele até um determinado tempo, até uma determinada página lá, e agora eu vou dar sequência para finalizar ele. Então, vamos fazer a leitura desse texto sobre os bairros. Se for necessário, retomem o texto anterior e vão dar sequência nas atividades que tem lá. Então, com base no texto e nas imagens, vocês vão responder as perguntas que seguem ali. Na sequência aqui, a gente tem um outro texto. Ele é dentro do mesmo conteúdo, mas ele é um novo tópico. E ele vai trabalhar os pontos de referência nos bairros. Então, vocês vão fazer a leitura e responder as questões que vêm na sequência, né? Vocês vão trabalhar pontos de referência. Vocês já sabem o que é um ponto de referência. Então, quando alguém pede uma informação para vocês, vocês normalmente citam um determinado local. Por exemplo, para chegar na minha casa, qual que é o ponto de referência que eu uso? Um local que todo mundo conhece. Se eu moro perto da escola, eu vou dizer, é próximo da escola, ou próximo do mercado, próximo da padaria, próximo do hospital, da UPA. Enfim, vocês sempre utilizam um ponto de referência. Então, façam uma leitura do texto e respondam as questões que seguem. E para finalizar o conteúdo aqui, tem um texto falando sobre apps, né? A gente chama de apps, que servem para nos auxiliar a localização. Então, GPS, Google Maps, né? Tem o Waze, tem o Maze. Enfim, tem vários apps que a gente utiliza tanto no celular como no computador, smartphone, iPhone, para estar nos localizando e nos levando a determinados locais. Então, é bem mais fácil. Na página, deixa eu ver que página que é essa, não sei. Essa última página aqui, ela está falando sobre conservação de placas. Vocês podem fazer a leitura, mas não é necessário responder essas questões aqui, tá? Vocês podem fazer só a leitura e responder oralmente. Não precisa estar respondendo as questões no livro, certo? Porque senão realmente fica bastante questões ali. Essa aqui é apenas um conteúdo extra que vocês vão estar desenvolvendo. E continuando o plano de história agora, vocês vão fazer a leitura da página 30 e 31 e responder as questões. Então, a questão número 2, observe a fotografia e leia a legenda. Então, aqui ao lado tem uma fotografia da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Ela está fazendo uma homenagem a Dalva Maria Carvalho, que foi a primeira mulher na história do país a ocupar o cargo de oficial general das Forças Armadas Brasileiras. Então, são duas mulheres que estavam ocupando dois cargos muito importantes do nosso país. Então, vocês observem essa imagem e respondam as questões. Por que esse fato mereceu destaque? Então, por que essa foto está em destaque aqui no livro de vocês? Será que esse fato foi importante? O que há de diferente de uma outra história aqui? A letra B, Dilma Rousseff também foi eleita por um cargo que só havia sido ocupado por homens. Qual é o cargo? Então, vamos relembrar a história democrática do nosso país. Antes, nunca na história havia sido eleita uma mulher para o cargo de presidente do Brasil. Então, a presidente Dilma foi a primeira a ser eleita, né? Então, já dei a resposta, não vou falar mais nada, porque senão, né, fica difícil. Letra C, imagine e desenhe uma folha à parte uma profissão diferente que você gostaria de exercer quando se tornar adulto. Então, vocês vão estar desenhando uma profissão que vocês gostariam de exercer quando adultos. Vão ler agora um pequeno texto que tem ali do Mário Paiva e responder as questões A e B. Aí na página 31, vocês têm a questão número 4, vocês, colegas, vão fazer uma pesquisa de opinião. Então, vocês vão fazer uma pequena pesquisa ali e vão estar preenchendo as alternativas e letras que tem ali. A última página está em branco. Qualquer dúvida, vocês podem estar me solicitando que eu estarei à disposição. Aguardo vocês com todas as questões e assuntos resolvidos, tá bom? Qualquer dúvida, me chame.